Boa tarde, vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula nós vamos falar hoje sobre o início da Idade Média, tá? Nós vamos falar um pouco sobre a aula que nós tivemos, que eu tive com alguns alunos através do Meet. E nós vamos começar agora sobre a Idade Média, que começa em 476. No momento em que o Império Romano do Ocidente deixa de existir, até 1453, com a queda do Império Romano no Oriente. Por que isso? Por que eu coloquei ali para vocês essa divisão, tá? Eu coloquei assim, ó, o momento que o Império Romano cai, em 476, e depois a continuidade do Império Romano no Oriente. Por quê? Porque o Império Romano que cai, ele é o Império Romano do Ocidente, quando tinha a capital em Roma. E esse outro Império Romano que vai sobreviver, ele vai ficar em Constantinopla, na atual Turquia, tá? Antiga também colônia Bizâncio, que era uma colônia grega. Então, esse lugar que hoje é a Turquia, ele já teve o nome de Bizâncio, quando pertencia à colônia grega. Depois vai ter o nome de Constantinopla e na atualidade fica ali na Turquia, tá? Nós vamos começar ali por aquele textinho que eu dei para vocês, das duas divisões da Idade Média, a Idade Média Alta e a Idade Média Baixa, tá? A alta ela começa ali no século V, exatamente ali no século V, quando o Rômulo Augusto vai ser destituído por um bárbaro chamado Odoarco, tá? Mas antes disso os bárbaros já vinham invadindo, saqueando Roma. Roma já havia sido saqueada mais de 800 vezes, tá? O Alarico, ele já tinha saqueado Roma, e durante essa crise que ocorreu no Império Romano, antes do Império Romano cair na mão do Odoarco, antes disso, os imperadores eles tentaram manter o poder sobre o império, tá? Mas como eu já havia falado anteriormente, o império era muito vasto, então era muito difícil de conseguir manter as fronteiras. Isso também acabou ocorrendo, essa falta de expandir mais o território também acabou dificultando o tráfico de escravos. Então, o número de escravos em Roma diminuiu bastante, já que os escravos não eram mais escravos por dívida e, nesse momento, eles eram escravos de guerra. Nós vamos ver aqui as tentativas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu vou olhando aqui vou me seguindo aqui pelo polígrafo que eu mandei para vocês. Nós vamos seguindo ali, tá? Por aquela ordem ali. Então, nós temos aqui a tetrarquia de Diocleciano, quando ele tentou dividir o império, né? Então, ele tentou dividir o império em partes para melhor governar, só que também não deu muito certo essa governança entre 4 pessoas. Depois aqui nós vamos ter a construção de Constantinopla por Constantino. Então, Constantinopla ela tem esse nome devido a Constantino, tá? Em homenagem ao Constantino. Saiu aqui só um pouquinho. Esse computador aqui ele tá com um probleminha, tá? Depois aqui, pessoal, nós vamos ter finalmente, né, o fim do Império Romano aqui com a destituição do Rômulo Augusto. E aqui um pouco do Império Romano que vai surgir, que vai ser o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele vai ter também algumas características que são diferenciadas. Por exemplo, a cultura helênica, que é aquela cultura grega que foi misturada com a cultura dos persas, com a cultura chamada cultura
oriental. Então, o helenismo, o que que é? É a fusão entre essas duas culturas. E essas culturas, elas estarão presentes naquela região ali da Turquia. Lembrando que, atualmente, a Turquia é um país islâmico, tá? Mas só que isso vai acontecer só com a queda desse império. Então, hoje em dia, se tu pensa na Turquia, tu lembra que é um país que a religião predominante é islâmico, né? Muitas pessoas ali de origem árabe, só que nós ainda não chegamos aí, nós só vamos chegar nesse período que a Turquia se torna um país islâmico só com a queda do império, tá? Que ainda não aconteceu. O império que caiu foi o do Ocidente, o do Oriente continua lá bonitinho, certo? Então, assim, ó, o nome da religião também vai ser a religião cristã ortodoxa, que existe algumas diferenças entre a religião ortodoxa e a religião romana, tá? Da Igreja Católica Romana do Ocidente para a Igreja Católica do Oriente. Uma das diferenças é uma discussão que teve chamada iconoclastia. A iconoclastia era uma discussão se haveria de ter dentro da igreja imagens. Então, se usaria imagens ou não se usaria imagem dentro dessa igreja. Aí se chegou à conclusão, através de concílios que eram feitos dentro das igrejas, de que a igreja do Oriente ela não teria imagem. Então foi abolido esses ícones, foi abolido essas imagens. Então isso é uma das diferenças, porque se tu for numa igreja católica, tu vai ver lá a imagem de santos e tudo. Isso não tem na Igreja Católica do Oriente, tá? Essas pessoas também, elas são de origem, algumas, né? Tem vários povos ali, é uma mistura bem diversificada. Mas nós temos também ali alguns eslavos, né, que também fazem parte do povo da atual Rússia também, que na Rússia também nós temos essa religião que é a católica ortodoxa. Eu vou cortar esse vídeo, vou fazer outros vídeos, tá, para não ficar muito difícil de depois vocês carregarem, tá bom? Essa vai ser a primeira parte do nosso vídeo sobre a Idade Média.